Olá, classe soldados de Cristo! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para estudarmos a lição 4. Nós estamos falando sobre os dons espirituais e hoje nós vamos estudar sobre o dom da fé. Os dons espirituais, estamos estudando hoje sobre o dom da fé. Fé, o que é fé? Como que é isso? Nós vamos entender rapidamente, fazendo as nossas leituras de hoje, que está. A lição de hoje está registrada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que sempre, até a gente concluir as lições dos dons espirituais, vamos estar lendo esse capítulo de 1 Coríntios 12, 9, que diz: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Deus dá a cada um dom diferente. Aqui nós estamos especificando o dom espiritual da fé. Também está registrada em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 40 ao 44. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Que fé extraordinária é esta, de dizer uma palavra e um morto se levantar? Vamos entender isso direitinho. Também a nossa lição está dizendo lá no texto de Lucas, capítulo 17, versículo 6, assim: e ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Meu Deus, que fé extraordinária é essa, que poderia fazer uma diferença tão grande ao ponto de você falar, dar uma ordem e a coisa acontecer. É isso que nós vamos estudar agora. Veja só, a Bíblia, ela relata muitas vezes a palavra falando sobre fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está dizendo assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, mas que a gente não vê. Imagina você pedir alguma coisa para o Senhor e crer que aquilo vai acontecer, sendo que você não viu ainda. Todo cristão possui essa fé. Uma fé que tem uma total confiança e dependência de Deus. Mas também a Bíblia traz uma outra fé que faz parte do viver do cristão. Essa fé salvífica é a fé que nos leva a receber Jesus Cristo como Salvador. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: assim é que a fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus gera fé dentro dela de forma
que ela entende a necessidade de aceitar a Cristo como Salvador. E ela compreende a necessidade de ter o perdão dos seus pecados através do sacrifício do Senhor Jesus. Essa fé também é dada pelo Espírito Santo. Mas o que nós vamos estudar especificamente nessa lição é uma fé extraordinária, uma fé além dessa fé que nós acabamos de relatar aqui. Nós vamos falar sobre o dom da fé. O que é o dom da fé? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas extraordinárias, sobrenaturais, com o objetivo de edificar a igreja. É uma fé milagrosa para situações especiais. O que é isso, professora? Essa fé é aquela fé que você está diante de uma situação difícil e você acredita que vai acontecer um milagre e você acaba falando, determinando, orando, clamando, crendo que aquilo já aconteceu. Sabe, a Bíblia relata a história de Moisés diante do povo de Israel, quando eles estavam na frente do Mar Vermelho. Deus disse para Moisés, para eles terem paz, para eles descansarem, que Deus daria o livramento para eles. E sabe, Moisés disse isso ao povo: olha, vocês fiquem em paz, porque vocês verão o livramento do Senhor. Moisés sabia como Deus ia tirar eles daquela situação? Não. Mas ele creu, ele acreditou. Vinha uma fé sobrenatural sobre a vida de Moisés, de forma que ele disse para o povo, crendo que o Senhor já tinha feito. E sabe o que aconteceu? Deus manda Moisés tocar nas águas do Mar Vermelho e o mar se abre, e o povo passa a pés enxutos naquele mar e eles recebem aquela bênção extraordinária, sobrenatural, que ninguém consegue entender como aquilo aconteceu, como que o mar pôde se abrir e uma pessoa passar no meio. É uma fé extraordinária, é uma fé que vai além do nosso pensamento humano. Veja só, certa vez um homem, ele desafiou o povo. Ele disse assim para o povo: olha aqui, gente, tá vendo esse abismo aqui? Eu vou lançar uma corda dessa ponta para a outra ponta e eu quero saber quem é que acredita que eu vou passar por esse vale aqui em cima dessa corda. Um monte de gente levantou a mão. Eu acredito. Você gosta de se desafiar, você vai conseguir passar. Sabe, esse mesmo homem disse assim para aquelas pessoas: olha, eu quero ver quem é que tem a coragem de montar aqui nos meus ombros e passar comigo em cima dessa corda. Sabe quantas pessoas levantaram a mão? Ninguém levantou a mão. Sabe o que quer dizer isso? A maioria das pessoas tem uma fé comum. Eu creio, mas na hora do vamos ver, na hora que você tem que ter certeza daquilo que você acreditou, fica quietinho no canto. É a mesma coisa quando o pastor chama as pessoas para irem lá na frente orar. A gente crê, mas se for para você colocar as mãos sobre aqueles enfermos, para você orar com força, com coragem e dar uma palavra de ânimo, você vai sair daqui curado. Você tem coragem? Essa fé que Deus quer ver em nós, não uma fé comum. Ele quer ver uma fé sobrenatural, uma fé acima das possibilidades humanas, de você acreditar que Deus realmente vai fazer. Nós estamos vivendo dias difíceis em que o mundo está todo perturbado por causa de uma situação. Como que você pode crer? Você acredita que Deus pode, através da soberania dele, acabar com essa situação e colocar todas as coisas nos seus devidos lugares? É essa fé que Deus quer ver em você. Deus quer ver você com essa fé.
de você dizer para as pessoas: fiquem calmos, fiquem quietos, Deus está no controle de tudo e Ele vai colocar todas essas coisas nos seus lugares. É uma fé extraordinária, é uma fé que faz a diferença. Hebreus capítulo 11 está cheia de registro de pessoas que acreditavam no poder de Deus. É a galeria dos heróis da fé, pessoas comuns que se entregaram piamente ao Senhor, buscando essa fé sobrenatural acima de coisas extraordinárias. Que o Senhor Deus nos dê condições de termos essa fé sobrenatural sobre as nossas vidas, para que coisas diferentes aconteçam. Vou fazer uma dinâmica agora para vocês entenderem o que significa essa fé. Olha aqui estão, tá vendo esses pontinhos escuros? São os problemas que a gente tem. Quando a pessoa é uma pessoa comum, ele está no meio dos problemas, os problemas estão tudo em volta dele, ele tem uma fé comum, ele ora, mas nada diferente acontece. Mas se o cristão for um crente determinado, diferenciado, olha a fé extraordinária, o que vai fazer com a vida dele? Todos os problemas, as dificuldades, aquilo que parecia impossível na vida dele, com a fé extraordinária de crer naquilo que ele às vezes nem está vendo. Olha o sobrenatural de Deus acontecendo na vida dele. As coisas vão para longe, os problemas vão para longe. O que era grande se torna pequeno, porque ele é um cristão diferenciado, que tem uma fé diferenciada. Adolescente, que cristão você quer ser? O cristão da fé comum ou o cristão da fé extraordinária? Pense, ore a Deus essa semana. Olha quantos dons espirituais nós temos estudado. Busque ao Senhor, o Senhor quer dar. Deus abençoe, boa semana.